Eu já passo para o doutor Adriano para que ele possa falar sobre o crime organizado e terrorismo. No final, a gente abre para perguntas. Pode deixar. Muito obrigado, doutor Tusco, em quem eu saúdo e a organização do evento e parabenizar o esforço que foi feito para reunir tantas cabeças privilegiadas nos eventos, né? Não contando com a minha, claro, mas eu vejo aqui o professor Werner, né, dileto amigo e companheiro das nossas caminhadas acadêmicas na Escola Superior de Polícia, doutor Manuel Valente, uma referência internacional nas ciências policiais e também um dileto amigo e sempre presente nos nossos eventos. Meu chefe e professor, doutor Ungaretti, a presença do doutor Jorge Xavier abrilhanta muito o evento, não só do ponto de vista acadêmico, doutor, mas também pela representatividade institucional. O senhor, como diretor-geral da Polícia Civil, a gente sabe como é a agenda do senhor, apertada, ainda mais no meio do desenvolvimento de uma operação de grande envergadura, e a gente sabe que como isso demanda tempo e atenção da autoridade policial, e o senhor está aqui presente, isso para a gente abrilhanta muito. Meu amigo Sérgio Jacinto, que eu vejo ali à porta, que me convidou aqui para substituir o doutor Márcio Anselmo, que na verdade essa palestra nesse momento deveria ser do Márcio, mas o Márcio está enfrentando questões funcionais outras em São Paulo, em Curitiba, melhor dizendo, ele não pôde vir. Então coube a mim, e aí eu peço vênia para ficar em pé, porque eu tenho essa verve de professor que não me abandona de querer ficar em pé para poder expor melhor aos meus diletos colegas. E dizer o seguinte, pessoal, bem, o tema que nós vamos tratar agora, a partir de agora, é um tema transversal, né? Nós vamos, sim, continuar na temática, no campo da criminalidade organizada, mas, ao mesmo tempo, nós vamos tocar uma outra dimensão dessa criminalidade organizada. Nós vamos observar as interseções que ela promove com um fenômeno político. Um fenômeno que, na verdade, se manifesta através da violência ou da ameaça de violência, que é o terrorismo. Então, o tema que nós vamos apresentar hoje é o crime organizado versus o terrorismo e a incidência da 12850. E aqui eu falo com um grande prazer sobre essa lei, porque eu colaborei com a redação final da lei. Até um mês eu era chefe de operações da Divisão de Terrorismo da Polícia Federal. E uma das minhas missões, além de chefiar as operações de antiterror, principalmente em sede de grandes eventos, é promover estudos e pesquisas de repressão e prevenção ao terrorismo a partir da perspectiva policial federal. E, em vista dessa atribuição, eu fui convidado a me manifestar em vários projetos de lei que versam sobre a temática do terror. Entre eles, o que versa sobre a criminalidade organizada. E uma vez consultado sobre a pertinência de se ter uma legislação específica sobre terrorismo, eu me avancei na época, fiz contato com a Secretaria de Assuntos Legislativos e falei o seguinte, olha, por que a gente não insere num contexto da criminalidade organizada a organização terrorista? Por que o Estado brasileiro tem que esperar a ascensão do tipo penal do terror para reprimir o terrorismo? Não é necessário. Quando ascende no contexto social o ato terrorista, já houve a destruição em massa, já houve a morte, já houve o ato ignóbil. Muito melhor é agir na prevenção. E como é que se previne o terrorismo? Previne-se nas suas etapas anteriores à prática do terror. E as etapas anteriores que levam à prática do terror, que são os atos de suporte, em regra, são de matiz criminosa. Financiamento, recrutamento, logística, comunicações. E assim sendo, foi aceita a nossa proposta e nós conseguimos inserir o inciso 2 do parágrafo 2º da lei. Bem, feita essa breve introdução, vamos para a agenda da nossa exposição. Então, a introdução que já está sendo feita a partir de agora. Eu vou versar um pouco sobre algo que eu defendo na minha tese de mestrado e já está no preâmbulo do minha futura tese de doutorado, que eu chamo de Divisão Internacional do Trabalho Terrorista. E aí a gente vai identificar como o terrorismo se comporta nos mais diversos contextos sociais, e entre eles o nosso Brasil. Depois nós vamos falar sobre uma temática provocativa,
que eu digo assim, nem só de bombas vive o terrorismo. Temos um equívoco grandioso na temática do terror, que quando se olha para o terrorismo, olha-se apenas para a ponta do iceberg, olha-se para o ataque do terror. Mas não se presta atenção e não se desenvolvem estudos e análises sobre os momentos anteriores ao ato, que são aqueles outros que dão suporte, são os pilares do ato de terror. Que quando você consegue desarticular o pilar, você desarticula o próprio ato em si. Então a gente vai ver o que seria o intercriminis do ato do terror, que tem uma vinculação direta e imediata com o crime organizado. E aí, por conseguinte, vamos visitar o terrorismo no contexto da macrocriminalidade, criminalidade organizada. Vamos estudar, por conclusão, os efeitos da 2.850 na repressão ao terrorismo no Brasil, que, diga-se de passagem, é o maior avanço legislativo do Estado Democrático Brasileiro na seara da prevenção, notadamente da repressão ao terrorismo. Nós não temos outra legislação que dê palho da forma que a 2.850 dá ao tema do terror. Nós temos sim legislações outras, como a Lei de Segurança Nacional, que já está, por assim dizer, já é extemporânea e já é impertinente do nosso ordenamento jurídico, mas que não trata dos bens jurídicos que nós devemos proteger no contexto do Estado Democrático de Direito. E, por fim, a conclusão. Registro também a presença do Dr. Ivon, dileto amigo e aluno, né, do curso de pós-graduação na matéria Terrorismo Internacional e nosso mediador aqui também. Vamos em frente, gente. Bem, já foi feita a apresentação, né? Então, não há mais que falar sobre mim mesmo, vou fazer ego trip aqui, né? Mas aqui eu deixo sempre como padrão. E eu digo assim, a primeira frase da apresentação é uma provocação. Não há continente no globo que não seja tocado pelo terror. Aí você vai falar assim, mas Adriano, não existe na história recente do país atos terroristas no Brasil. Aí eu pergunto, eu devolvo essa indagação com uma outra. Quem disse a você que só através de ato terrorista que se manifesta o terrorismo? Será que haveremos de ter operadores terroristas, organizações terroristas atuando ao redor do globo somente por ocasião de um ataque terrorista? Ou existem atividades outras que orbitam ao redor do terror que estão em todo e qualquer lugar? É essa a premissa que a gente sustenta. A gente precisa ampliar a nossa visão crítica sobre o fenômeno para compreendê-lo mais profundamente e evitar o senso comum. E na matéria do terror existe muito senso comum. É que eu chamo de conhecimento de botequim, viu, doutor Jorge? É aquele conhecimento de ouvir dizer, a gente vê muito isso. E nessas minhas andanças de grandes eventos, né, engajados aí na questão da vinda do Papa, eu estive profundamente envolvido nas operações e participando de vários fóruns de discussão, a gente percebe o quanto no Brasil a discussão ainda é incipiente. Incipiente com S e com C. Os dois juntos. Existe uma máxima de que o Brasil é um país pacífico. E como o Brasil é um país pacífico, aqui nunca haverá terrorismo, aqui nunca haverá terror. Então, por isso que não precisa desse tanto de esforço institucional e investimentos em segurança para se evitar atos de terror aqui. E um dos argumentos utilizados é o Global Terrorism Index, que é publicado a cada 2 anos, o desse ano não saiu ainda, que fala sobre o índice de terrorismo que ataca cada país do mundo. Mas isso é uma falácia. O que é que o Index faz? Ele localiza no planeta Terra aqueles países que já sofreram ataques de terror nos últimos 8 anos. Os últimos 5, 8 anos. Quando você olha para o Brasil tem 0. Aí qual é o raciocínio que se faz? Qual é a ilação lógica? Mas da minha perspectiva, ela é lógica, mas ela é falaciosa. Não há, na história recente do Brasil, ataques terroristas. Logo, não há terrorismo no Brasil. Isso é uma falácia. Assim, o terrorismo está em todo lugar. Não significa que nós não temos ataque no Brasil terrorista, principalmente de organizações de estatura internacional, que nós não temos aqui, principalmente no submundo, movimentos, organizações, ações, atividades que estão conectadas com organizações terroristas ou com indivíduos terroristas. E essas conexões, em regra, elas se dão através de canais criminosos.
Então, quando nós estamos pensando, analisando o tema do terror, temos sempre que superar esses paradigmas. Pensar hoje, senhores e senhoras, no tema do terror, no mundo e no Brasil, é superar paradigmas, principalmente no Brasil. O Brasil ele tem uma característica paradigmática no terror, de que aqui não há ato, aqui não há ato de terror, o Brasil é um país pacífico. E isso não é verdade. A depender do conceito e da abordagem que você dê ao que significa terror e ato de terror e terrorismo. O que nós vamos abordar aqui, o que nós estamos abordando, na verdade, é a superação desse paradigma para demonstrar que no universo, no continente do terror, existem diversos conteúdos. Um deles é o ato de violência, mas não é somente ele. Existe, portanto, uma relação de continente e conteúdo no terrorismo. O continente terrorismo, portanto, absorve diversos conteúdos. E entre esses conteúdos está o ato de violência e aqueles atos de suporte ao futuro ato de violência, que pode ocorrer ou não em determinado país. Pode ser que seja no Brasil, pode ser que não seja. Pode ser que todo ato, Tom Garete, seja planejado aqui, mas não seja executado aqui. Vivemos numa aldeia global. O Dr. Werner sabe muito bem disso, inclusive... Parte dos estudos que eu estou desenvolvendo é baseado no estudo do Werner, na questão da criminalidade transnacional, numa tese doutoral dele, muito bem escrita, por sinal, uma referência na polícia, uma das grandes mentes da Polícia Federal nesse tema. Ou seja, vivemos nessa aldeia global onde as repercussões das condutas elas estão todas conectadas. E a gente não pode, portanto, pegar como referência um mapa do índex e afirmar que nos últimos 8 anos não havia um ataque terrorista no Brasil, que você criar a premissa de que aqui não há terrorismo ou não haverá no futuro próximo. Ou seja, embora seja uma expressão de violência política, e terrorismo é fenômeno político, é uma expressão de violência política, ele tem diferentes faces. Ele não é um monolítico. Ele não se expressa de uma única maneira, porque ele ascende na esteira política, cultural, social, econômica de cada país. E, por via de consequência, a forma de expressão do fenômeno também será diversa. Também será diversa. Então, o mesmo fenômeno, o fenômeno político-terrorismo, ele vai se expressar de uma forma no Oriente Médio, de forma outra na Europa, de outra forma na África, na América Latina, na América do Sul, e assim por diante. A diferença é que o que antes era adstrito a movimentos insurgentes, fundamentalistas isolados, que a gente olhava através de uma luneta que estava a milhas de distância, hoje está ao alcance do nosso braço. Ou seja, o terror ele se fez global e ele se fez palpável em todos os continentes. E é esse novo fenômeno, não o novo, é o antigo terrorismo com essa nova roupagem global que nos afeta no nosso dia a dia. Por exemplo, quando nós vamos fazer viagens internacionais. Quem nunca passou pelo constrangimento de ficar descalços, com os pés ao chão, quando visita território americano, para levar os filhos à Disney World, por exemplo? Ou quando vai tomar um bom vinho em Portugal, que tem que tirar os sapatos e os cintos, e se não começar a apitar. É exatamente essa reverberação da onda do terror que nos permeia hoje na pós-modernidade. Esse fenômeno globalizado. Isso é que é de novo no território do terrorismo. Mas ele continua sendo um fenômeno de violência política. Bem, nesse contexto, e sabendo que o fenômeno terrorismo se comporta e se manifesta de maneira diferente, vamos ver como ele acontece, ele é levado a termo nos mais diversos países, inclusive nosso país. Eu sustento o seguinte, venha comigo. A depender do papel geopolítico desempenhado pelo país, isso do ponto de vista internacional, veja, senhores, que eu não estou falando de movimentos insurgentes intestinos, vale dizer domésticos, como, por exemplo, as Farc, que afeta a Colômbia. Eu estou falando aqui do fenômeno do terrorismo internacional. Sobre este incidirá ações terroristas mais diretas e contundentes ou indiretas e oblíquas de grupos terroristas. Então, a depender do valor estratégico que o território, que o país possua na lógica terrorista global, nele incidirá ou uma ação de força, de violência, ou uma ação de suporte.
uma ação indireta, que eu chamo também de oblíqua. Ou seja, o que pesa é o valor estratégico do que o país representa para a tática terrorista. O terrorista, senhores, não é um louco, um translocado. Ele é um ente racional. E ele faz opções racionais. Na relação do terrorismo, existe uma relação assimétrica de poder e uma opção de luta, uma opção de combate, de enfrentamento. O cidadão ou a organização, ela abandona a negociação, por exemplo, ela abandona o plano político das ações e parte para o plano da violência ou ameaça de violência. Ou seja, é a opção racional. Talvez o vetor terrorista, aquele cidadão que se emula, ele seja um translocado, pode ser, mas atrás de quem se emula sempre há um controlador. Porque a opção ele é racional, a opção de violência política é racional. Por via de regra, a opção de fazer um ataque aqui e acolá, ela ascende num contexto estratégico. Ela não assente não tem assento no casuísmo, e sim numa estratégia muito maior do que o próprio ataque. Porque ela ascende na esteira de uma estratégia. Há, por assim dizer, uma divisão internacional do trabalho terrorista, onde cada região do mundo contribui de maneira diferente para o produto final do terror. Portanto, países da América Latina, países da América Central, da África, da Europa continental, da Ásia, eles terão comportamentos diversos em relação ao fenômeno do terror. Eles serão manietados, utilizados, empregados no contexto do terrorismo, a depender do valor estratégico que cada país desse tenha. E eu sustento o seguinte: haverá, portanto, países que são objetivos a serem atacados, países que são eleitos como locais para as batalhas, e países outros que o seu território vai ser empregado como lugar seguro para atividade de suporte. Em regra, observando a casuística terrorista ao redor do globo, você vê esses três tipos de comportamento, esses três tipos de papéis, esses três tipos de países ao redor do mundo. E assim eu venho com esse modelo ilustrativo para nós raciocinarmos. Então, na divisão internacional do trabalho terrorista, nós vamos ter países alvo, países palco e países base. Isso é o que a gente encontra hoje. Não dá para dizer, portanto, em nenhuma medida, de que existe um país sequer no mundo que não tenha, de alguma forma, alguma conexão com alguma dessas atividades. Vale dizer, com a atividade fim da prática do ato, ou com a atividade de suporte do ato. Não existe continente no planeta Terra que esteja isento dessas atividades. A forma que a atividade vai ser exercida é diversa, é diferente. Mas não existe a isenção da atividade no país. E no nosso caso, no caso do Brasil, e no contexto da América do Sul, o nosso continente sul-americano, ele, em regra, ele reúne países que são base para prover palio, homizio, fundos, logísticas para operativos e organizações terroristas. Essa é a regra. E como toda regra, é exceção. E, obviamente, a exceção é a nossa vizinha Argentina, que já sofreu 2 ataques de terrorismo internacional, um em 92 e um em 94, que deu ensejo à primeira ação do que hoje se chama de jihad global, de um grupo de interesse político no Oriente Médio, que afeta um alvo de um inimigo seu fora do Oriente Médio, que foram os ataques da Embaixada de Israel em Buenos Aires e da Associação Mútua Israelense Argentina, também em Buenos Aires, nos anos de 92 e 94. Inclusive, esse ataque na Embaixada em 92 é divisor de águas para a repressão do terrorismo internacional no Brasil. Os senhores sabiam, por exemplo, que a Polícia Federal criou a sua primeira unidade antiterror internacional em 92 por causa desse ataque? É verdade. Antes, a Polícia Federal ela não tinha preocupação com o fenômeno do terrorismo internacional. A preocupação nossa, durante a década de 60, 70 e 80, era com o chamado inimigo interno. Vocês lembram? Que é da famosa doutrina da segurança nacional, construída na década de 50 pela missão comandada pelo Gobernador Couto Silva, quando ele foi para a War College americana, e ele trouxe essa
essa maneira, por assim dizer, de abordar os problemas internos, isso no meio do contexto da Guerra Fria. E naquela época, portanto, a Polícia Federal tinha uma estrutura, a Polícia Civil também tinha, que eram as DOPS. Eram as Delegacias de Ordem Pública e Social. E departamentos ou delegacias. Inclusive, quando eu entrei na polícia, tem pouco tempo, eu entrei em 2003, eu só tenho 10 anos de polícia, 10 anos de casa, e quando eu entrei na polícia há 10 anos, uma década, eu trabalhei na DELOPS. Eu ainda encontrei DELOPS, lá em Mato Grosso. E trabalhar na DELOPS, na minha época, em 2003, já não era a mesma coisa que trabalhar na DOPS dos anos 80 e 70. Nos anos 70 e 80, as DOPS elas eram concentradas na repressão de movimentos insurgentes nacionais, intestinos. A Polícia Federal, portanto, tinha esse know-how. Quando vem em 92 e vem um ataque da Embaixada israelense em Buenos Aires, muda-se o foco. Já em 2003, em 2004, as DELOPS são extintas, lembram disso? E é criada a DELINST em seu lugar. Depois, inclusive, eu chefiei uma DELINST aqui da SRDF, e que o foco é totalmente diverso. Da DELINST, a gente reprime crimes contra os direitos humanos, contra as comunidades indígenas, comunidades sociais e assim por diante. Ou seja, a regra é essa, portanto, que os países da América do Sul exerçam esse papel de país base. E nesses países base, essa verdade, que nem só de bombas vive o terrorismo, ela vai se fazer mais forte. Se não, vejamos. Existe uma pleiade de atividades vinculadas ao terrorismo, que ocorrem em todas as latitudes do globo. Então, quando a gente pensa em terror, como eu já falei anteriormente, a gente não pode ter apenas uma visão de foco, uma visão de túnel, e pensar somente em ataques terroristas. A gente vê a primeira imagem do terrorismo, a gente vê, doutor Ivon, a gente já vem discutindo isso há bom tempo em sala de aula, é aquela imagem do 11 de setembro, com as torres gêmeas invadindo os prédios e causando aquela comoção global. Eu tenho certeza, por exemplo, que todo mundo sabe aqui o que estava fazendo naquele dia. Eu sei o que eu estava fazendo. Eu estava no quartel do Exército, eu fui militar, no egresso das Forças Armadas. Por isso que eu fiquei assim, desse jeito. Eu estou me recuperando aos poucos. E naquele dia, eu estava no rancho, no quartel lá em Salvador, em minha terra, porque meu sotaque não mente, né? Eu minto, mas meu sotaque não. Eu estava no quartel lá em Salvador, lá na Pituba, e a gente estava no rancho, e quando a gente viu na televisão uma aeronave já tinha ingressado numa das torres, pegando fogo, e daqui a alguns minutos entra uma outra. E todo mundo pensando que era reprise. Não, de novo, não é outra. Então, os Estados Unidos estava sob ataque. Foi a primeira notícia que chegou. Os Estados Unidos está sob ataque. Até então, a gente entendeu o que estava acontecendo. Quando eu digo a gente, a população global, viu-se que, na verdade, havia o contexto de um ataque terrorista. E essa imagem é que fica no consciente coletivo. O problema é que essa imagem é um problema para o Estado em termos de resposta ao terrorismo. É o grande problema. Por que é o problema? Porque essa imagem, ela deturpa as formas de resposta ao terror. E eu digo aqui de cátedra, e por experiência, na verdade eu sou testemunha da história, viu, doutor Ivon, nesse aspecto, pelas meus trabalhos e andanças em grandes eventos, e discutindo com as mais diversas agências no Brasil, a gente viu muita preocupação de agências brasileiras, de entidades brasileiras, preocupada com o fenômeno do 11 de setembro. Todo mundo preocupado com ataque terrorista. Ataque terrorista. Eu vi, por exemplo, doutor Jorge, uma gestão muito forte das Forças Armadas para participar em sede de grandes eventos na segurança, para ter, por exemplo, bateria de artilharia antiaérea contra o terror. Isso é uma coisa assim, despropositada, porque não se conhece o problema do terrorismo no Brasil, por exemplo. Eu vi, por exemplo, um esforço institucional muito grande de outras instituições de segurança, sempre focado em resposta de crises ao terror. Eu digo, olha, se você tem resposta e foco para a crise do terror, é porque você está esperando o ato do terror. Então você quer que o ato ocorra para você atuar? O Estado, então, ele será reativo ao ataque terrorista? E onde vinha a prevenção? Por que eu tenho que ir no day after, se eu posso ir no day before? Se eu posso ir antes? E o foco da repressão policial ao terrorismo, ele tem que ser esse. Tem que ser uma antecipação no tempo e no espaço do fenômeno do ataque, da vitimização em massa.
E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente entender a dinâmica do ataque do terror e entender que no contexto desse ataque existe muito mais do que bombas e explosões. Existe uma série de atos preparatórios, todos encadeados, que vão dar origem a esse ato. Então, se eu tenho minha visão de foco somente no ataque, se eu tenho a imagem do avião entrando nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos o tempo todo, eu vou estar sempre me preparando para uma resposta. O problema, doutores, é que a resposta ao ato de terror, ela é cara demais para o Estado Democrático de Direito. Porque quando vir à tona a resposta, vidas já se foram. E o ataque terrorista, com o seu apelo midiático que existe hoje, já fez todos os estragos possíveis e imagináveis. Então, o melhor cenário de atuação policial, vale dizer, de ação estatal, é não permitir que o ataque ocorra. É evitar o ataque terrorista. E para isso você tem que entender o que tem por trás do ataque terrorista. Toda a pleiade de ações e atividades que dão suporte a esse ataque. Senão estaremos sempre um passo atrás e sempre contando corpos. E se lamentando depois. Que deveríamos ter conversado mais, deveríamos ter integrado mais, ter tido mais investimento em prevenção e mais controle migratório. E outras retóricas que a gente já conhece, que já ouvimos dizer em outros países. Então, as atividades de financiamento, recrutamento, esconderijo, treinamento, logística, explosivo, armamento, elas têm que ser acompanhadas. E essas atividades, em regra, elas ascendem na esteira de ação criminosa. Para, por exemplo, o acesso a armamentos explosivos. O foco ele tem que ser anterior, ele tem que ser na prevenção. A polícia, com as suas unidades de inteligência, ela tem que ser proativa ao ato de terror. E eu digo mais, não é só a polícia não, o Estado, com todos os seus órgãos de segurança, que compõem o aparato de segurança estatal. Ou seja, nem só de bombas e massacres vive o terrorismo. Existe uma cadeia de atos para viabilizar o ataque. E o que eu entendo que a melhor resposta é você interromper essa cadeia, é você quebrar essa lógica e impedir que o ataque venha à tona a posteriori. Então, a visão tem que vir antes e não depois. Por isso que eu digo que o ataque das Torres Gêmeas, a imagem do ataque faz muito mal ao Estado, enquanto ator que deve reprimir e prevenir o terror. E eu uso essa imagem aqui, é a imagem de um iceberg. Eu poderia, ao invés da palavra ataque, botar aqui uma foto das Torres Gêmeas sendo explodidas. Porque quando a gente pensa em terror, é isso que vem à mente. Você conversa com um homem médio e olhe, o homem médio da segurança do Brasil, do Estado brasileiro. Eu tive reuniões com generais, 3, 4, 5 mil estrelas. E todos eles tinham o mesmo foco, aqui, ó. Era no ataque. Porque a gente vai botar um sniper ali, a gente vai botar um helicóptero ali. Aí eu chegava assim, mas general, o senhor está esperando um ataque, é? O senhor quer que ocorra o ataque para poder depois agir? Por que a gente não vai agir antes? Vamos interromper esse ataque? Não vamos deixar que ocorra? Porque o que dá sustento a essa ponta do iceberg, e sem essa sustentação a ponta não existe, é o que está na profundidade do problema. O problema que nós temos, a questão, é que nós só vemos a superfície do problema, que é o ataque do terror. E isso causa a visão de túnel. Isso, doutor Ivon, é uma avisa atrativa da ação de resposta do Estado ao terrorismo. Atrai e mais do que nunca, e mais do que outra coisa, seduz. Porque você provê meios, provê ações para a resposta, é muito mais vistoso à opinião pública. Porque você mobiliza a tropa, você bota viatura na rua, você faz mise-en-scène, e você está dizendo que você está preparado para o terrorismo. Mas quando você tira essa calota que está por cima e vai ver o que tem embaixo, não tem quase nada. Não tem quase nada. Fica todo mundo esperando por Bin Laden. Bin Laden não vai chegar, gente. Ele já foi. Ou quem substitua não vai vir dessa forma. Ele virá de outra forma. Ele virá através do desencadeamento desses atos aqui. Para eu ter o ataque, eu tenho que financiar esse ataque. Eu tenho que ter recursos. Eu tenho que ter gente que faça, eu tenho que recrutar os meus operadores.
Eu tenho que treinar esse pessoal para executar. Eu tenho que escondê-los, mantê-los a salvo da ação estatal. Eu tenho que ter logística para isso, armamento, munição, detonador. Eu tenho que ter comunicação. Se a gente consegue interromper essa fase, o ataque ele não vem à tona. Por isso, a resposta moderna ao terrorismo é sempre focado em atos de prevenção, notadamente fundados fortemente na inteligência e na investigação criminal. Tendo em vista que esses atos, em regra, têm relação direta com ações criminosas de suporte. E reprimindo, portanto, a ação criminosa organizada, por via de consequência, direcionando essa investigação por óbvio, você vai chegar à prevenção ao ataque terrorista. Vamos em frente, estamos acabando já. E aqui eu trago uma espécie de intercrímenes do terror, né? Então, tudo vai começar com a concepção da ideia do ato. Alguns autores chamam de ideação, eu não gosto desse termo, mas eu chamo de concepção, que é a mesma coisa. Mas entre a concepção da ideia do ataque até o ataque em si, eu tenho que passar por uma série de fases. É como se fosse o intercrimes que a gente aprende em direito penal. Lembra disso? Para os crimes materiais? Eu vou ter que, então, ter a fase de planejamento, recrutamento, financiamento, homicídio, logística, treinamento, comunicação, reconhecimento do local, até o ataque. O grande mérito da polícia na resposta ao terror, e por que a polícia é a melhor resposta, é porque nós podemos atuar nessas fases anteriores através de abordagem policial preventiva e repressiva. A gente pode tanto agir do ponto de vista preventivo como polícia administrativa, e eu dou o exemplo da Polícia Federal, por exemplo, doutor Ungaretti, como polícia de imigração e de fronteira, que a gente pode, dessa forma, afastar do território nacional aqueles indivíduos outros que são relacionados com o terrorismo, ou fazer o acompanhamento deles, ou através, por exemplo, de repressão criminal a esses atos, como, por exemplo, instauração de inquérito policial na Polícia Civil, quando eu trato, por exemplo, de logística, como é, por exemplo, o tráfico interno, a movimentação interna de armas de fogo e explosivo. Ou seja, eu consigo me antecipar ao ato, reprimindo o crime, o ato de terror. E como é que se dá essa relação? Na verdade, com a exposição até agora, você já começa a construir essa relação. A gente já começa a entender que o terrorismo e o crime organizado se encontram na medida em que fases do ato de terror permeiam a criminalidade. Já deu para perceber isso. Ou seja, existirá uma joint venture, por assim dizer, uma parceria entre crime organizado, notadamente, porque vai se necessitar de uma estrutura organizada para se viabilizar os meios que o terrorista precisa, para viabilizar o ato de terror. Então, é essa relação que a gente está visitando a partir de agora. Ou seja, o terrorismo e a criminalidade organizada se relacionam na medida em que um traz vantagens estratégicas para o outro. Ou seja, um proporciona ao outro vantagens. Seria um jogo de ganha-ganha. O que é que o crime organizado ganha com o terror? Em regra, ele ganha com o terror, o know-how das ações de ataque. Treinamento, as capacitações das suas lideranças, segurança, através dos operativos terroristas. Um exemplo clássico dessa relação em âmbito internacional é o que acontece na Turquia, na fronteira da Turquia com o Iraque, mais precisamente, através de um grupo chamado PKK. É o Partido Trabalhista Turco, ou turco, turquistanês, né, do Turquistão. O PKK, ele fez uma associação muito interessante com o tráfico de ópio, que é extraído no Oriente Médio e levado para a Europa. E por que o terrorismo procura o crime? Isso é questão histórica. E o professor Valente? Durante a década de 70 e 80, no auge da Guerra Fria, os grupos terroristas, eles eram patrocinados em regra pelo Estado. É o que a gente chama de state sponsorship. É o patrocínio estatal do terror.
E os estados patrocinavam os grupos terroristas como instrumentos estratégicos dos seus devirs, do que eles queriam. Então, ao invés de você ter guerras totais no globo, você tinha guerras localizadas. Eram guerras de pequeno alcance, conflitos localizados. Por exemplo, guerra do Vietnã, a guerra da Coreia, a guerra de dependência da Malásia e assim por diante. E as grandes potências que ficavam por trás desses pequenos conflitos, em conflitos de pequena intensidade, como se chama em relações internacionais, não é isso, doutor Werner? Não é isso? E... Estou brincando, velho. E patrocinava os grupos terroristas. Com o fim da Guerra Fria, no início da década de 90, os grupos terroristas ficaram alijados do seu processo de financiamento, do state sponsorship. E aí eles tiveram que ter duas opções. Ou eles têm o apoio da população, de uma população, ou eles vão buscar fonte de recurso no crime. No crime. O caminho mais largo e fácil foi a busca do crime. As Farc, por exemplo, as Farc nascem no final da década de 50, na Colômbia, e tinham um patrocínio forte no início de Cuba, aliás, da União Soviética através de Cuba, e depois, quando a Farc perde essa fonte de financiamento, ela vai buscar financiamento onde, doutor Ungaretti? Na área que o senhor já trabalhou, tráfico de entorpecente. Até os americanos gostam muito disso, né? Eles adoram cunhar, eles cunharam o termo narcoterrorismo, né? Que isso é uma visão americana, isso é do Plano Colômbia da década de 90. Ou seja, um fenômeno e outro fenômeno, eles se juntam por conveniência. Conveniências estratégicas. Na medida em que um pode ajudar o outro. Uma outra ação famosa terrorista, patrocinada pelo crime organizado, foi os ataques de Madrid, de 2005, do metrô de Madrid, na linha de metrô de Madrid, foram 10 ataques, né? Mas dos 10, acho que só 9 explodiram, só o melhor juízo. E quem financiou toda a logística foi o tráfico de droga, o tráfico de haxixe do norte da África para a Europa. Ou seja, as conveniências aproximam os atores deletérios do terror e do crime organizado. E aí, o crime ele entra nessa base aqui, ó, na base que dá sustentação ao ataque terrorista. E nós vamos ter esse quadro que vai pôr em apartado o terrorismo e o crime. Então, veja bem, em que pese crime e terrorismo... Você já conheceu esse quadro, né, doutor? Em que pese o crime e o terrorismo virem próximos, eles não podem ser confundidos. Em que pese eles terem uma relação de conveniência, a gente não pode confundir crime com terrorismo. Por exemplo, PCC não é terrorismo. Eles usam um estratagema terrorista. Já usaram no passado. Mas eles não são grupo terrorista porque eles não têm estatura política. Se você ler um salve do PCC, por exemplo, você não vai ter nenhuma linha que afronte o Estado constituído, o Estado brasileiro. O que eles querem é a cooptação do Estado ou enfraquecer o Estado na repressão ao crime. O crime, pessoal, não quer tomar o poder. De assalto? Não. O crime, ele quer cooptar o poder. Ele quer o poder ao lado dele. Ele não quer um enfrentamento com o Estado. Ele quer que o Estado o beneficie através dos agentes cooptados que ele tem, infiltrados. Então, eu trago um quadro aqui para a gente diferenciar em que pese, como eu digo aqui, em que pese crime e terrorismo se aproximarem por conveniência, eles não se confundem. E eles não se confundem por essas razões. O meio que eles utilizam são diversos. O ato de terror, o meio, em regra, é através da violência e ameaça de violência. A criminalidade ordinária, pessoal, usa todo e qualquer tipo de meio. O modo que o crime comum realiza as suas ações pode ser de violência ou grave ameaça, mas também tem fraudes, tem ardis e outros tipos de ação. O ato de terror sempre através de violência ou grave ameaça. As vítimas do crime são sempre são os alvos da violência. No terrorismo, você tem alvo da violência, mas também tem alvo de audiência. É por isso que existem países que podem ser palco do terrorismo, mas não serem alvo do terrorismo. Doutor Stênio está aqui. Não é, doutor Stênio? Da seguinte forma, eu vou dar o exemplo de Burgos, doutor. O que aconteceu em Burgos no ano passado, em junho do ano passado? Burgos é uma cidade da Bulgária, é um balneário turístico europeu. E um grupo de turistas israelenses, de adolescentes, de férias,
foi visitar esse balneário turístico e caíram no ato terrorista. Houve uma explosão de um ônibus onde eles estavam e morreu 6 turistas judeus e um motorista e o terrorista que se imolou. Bem, naquele caso, o alvo da violência não era o Estado búlgaro. O Estado búlgaro não é um país alvo do terrorismo. Ele foi um país palco do terrorismo. E o alvo da violência foram os israelenses e a vítima colateral, que é o motorista búlgaro, mas o alvo da audiência não estava dentro da Bulgária. Não era o parlamento búlgaro, não era o Estado búlgaro, era o Estado de Israel. Então, no terrorismo, em regra, o alvo da violência e o alvo da audiência não se confundem. Eles podem até estar sob o manto do mesmo Estado. Por exemplo, turistas israelenses. Por que eles são alvos de atos de terror se eles não representam, por exemplo, formalmente o Estado de Israel? Eles não têm mandato constituído, são adolescentes de férias. Mas por que você atacar um alvo sendo um adolescente turista israelense na Europa? Porque o que se quer afetar é a audiência do Estado de Israel para a causa do grupo terrorista. Então, crime e terrorismo, crime ordinário e terrorismo, em que pese se aproximarem, eles não se confundem. E a motivação da criminalidade é uma das mais diversas. Patrimonial, emocional, sexual, impunidade. E dos atos de terror você tem sempre uma motivação política sob diversas retóricas. Étnica, religiosa, separatista, política e assim por diante. E para concluir, assim, antes de concluir, ainda tem esse aspecto aqui. Ou seja, eu represento também crime e terrorismo com 2 círculos que têm uma interseção. Ou seja, eles têm características próprias que não se encontram, que são aquelas que ele põe apartado, mas eles têm pontos de interseção que são as suas conveniências estratégicas. E aí, agora sim, para concluir, que já me faça avançado na hora, os efeitos da 2850 na repressão ao terrorismo. E esse é o último slide. Então, pessoal, ou seja, nesse contexto inteiro, a gente começa a perceber que a melhor resposta ao terrorismo é se antecipar ao ato de terror. Se nós tivermos apenas o foco e a atenção voltada para o ato de terror, nós vamos estar preocupados com a resposta ao ato. E quando você fala em resposta, é porque já houve a prática do ato. Nós temos que nos preocupar, em verdade, enquanto Estado constituído, na prevenção do ato. Daí porque ascendeu, no contexto da 2850, o inciso 2 do parágrafo 2º. E a história desse inciso 2, ele passa pela ação da Polícia Federal na repressão internacional ao terrorismo. O Ministério da Justiça nos procurou, quando eu digo nos procurou, não eu, a pessoa física, mas a Polícia Federal, a Divisão Antiterrorismo, pedindo um apoio para que se construísse uma legislação sobre terrorismo, né? A tipificação do tipo penal do terror. E a gente percebeu nas discussões que existia uma abordagem muito ideológica do problema naquele momento. E houve um impasse. No Brasil, por exemplo, um dos grandes temores do governo, do Estado, do Poder Executivo, é que se inclua na criminalização do terrorismo movimentos sociais. E essa questão me parece ser muito intransponível no Estado brasileiro hoje, no governo brasileiro hoje. E como eu via que a questão não prosperava, a gente teve uma discussão, no bom sentido, claro, com o pessoal da Secretaria de Assuntos Legislativos do MJ, Ministério da Justiça, e sugerimos o seguinte: olha, já que a gente não tem consenso sobre o tipo penal do terror, por que a gente não consegue fazer um esforço legislativo para não falar sobre terrorismo, mas nos anteciparmos ao ato, isso no viés da exposição que eu já fiz aqui, para a gente prevenir a ação de grupos terroristas, organizações terroristas. Foi aí que teve a ideia da própria ARSAL, a sugestão de nós incluirmos um dispositivo na 2850. Essa discussão aqui eu tive em agosto do ano passado, quando eu fiz um parecer. E metade desse inciso aqui foi escrito por mim. Do cujos até o nacional fui eu que escrevi, do cujos foi ótimo, né? Da expressão cujos. Da expressão as até parte foi do MJ. Então vamos ver aqui como é que ficou esse texto final. Então é assim. Esta lei se aplica também, então você vai ter um elemento,
um dispositivo que vai trazer a figura equiparada, e ele faz uma equiparação de organização terrorista com organização criminosa, o que é excelente. Qual é a grande vantagem de se equiparar a organização terrorista à organização criminosa no Brasil? Porque você carreia todos os instrumentos e técnicas investigativas do crime organizado para a prevenção e repressão ao terrorismo. Fantástico. Ou seja, eu não tenho mais que me preocupar em ter um tipo penal do terror. Eu vou focar agora naqueles atos anteriores que podem dar origem ao ato do terror. Diz assim a lei: as organizações terroristas internacionais, e aqui esses internacionais é para afastar a incidência da lei de organismos nacionais que possam ser confundidos com grupos terroristas, como os grupos de movimento de pressão social. Reconhecido segundo as normas de direito internacional. Então, o que é que o legislador fez? Ele fez um arremesso da norma. Alguns autores chamam de norma penal de arremesso. Ele joga para outra norma, para outro fórum de discussão, para dizer o que é terrorismo e organização terrorista. Então, isso daqui, na linguagem futebolística, é um lançamento em profundidade. Você joga para fóruns como a OEA e a ONU, que o Brasil é signatário, de 14 convenções internacionais, e que lá você vai buscar qual é o conceito de organização terrorista. E aí o legislador, ele tira dele a batata quente de ficar dizendo que é terrorismo no Brasil. É uma jogada. Né? É legítimo, foi o que aconteceu. Por foro do qual o Brasil faça parte. Então, qual é o foro que o Brasil faz parte? Basicamente 2 em termos de terrorismo. É a ONU e a OEA. Aí sim, e aí, Adriano, qual é a repercussão disso? Então quer dizer que o Brasil reconhece os grupos terroristas ao redor do mundo? Não. O Brasil só reconhece como grupo terrorista 2 grupos por causa desse dispositivo legal. São os 2 grupos que a ONU reconhece como grupo terrorista. Quais são? Al-Qaeda e Talibã. Somente 2. E nós temos um problema de repressão ao terrorismo no Brasil. Se nós formos estudar a origem do terrorismo no Brasil, estudar, por exemplo, as diásporas que vieram para o Brasil, trazendo nacionais do Oriente Médio, a gente vai perceber que houve um carreamento muito grande de pessoas com ascendência árabe, islâmica, xiita no Brasil. E infiltrado nessas comunidades, 0,1% de indivíduos mal intencionados. Mas nem o Talibã, nem a Al-Qaeda são de matiz xiita, eles são sunitas. Aí já começa com um problema de investigação palpável. Mas pelo menos eu já tenho um referencial aqui. Então, o Brasil reconhece essas organizações que no foro internacional que ele faz parte sejam assim denominadas. Aqui entra a participação da Polícia Federal, cujos atos de suporte ao terrorismo, bem como os atos preparatórios ou de execução dos atos, ocorram ou possam ocorrer em território nacional. Então, o nosso foco aqui é na prevenção. Então, se eu consigo identificar, por exemplo, que tem elementos da Al-Qaeda no Brasil, organizados, e eles estão angariando armamento, explosivo, eles estão se organizando, eles estão preparando o ato terrorista para ser praticado dentro ou fora do território nacional, eu já vou poder fazer incidir sobre essa organização todo o cabedal de instrumento de repressão criminal que eu tenho da 250. Para isso é um grande avanço para a gente. Ou seja, esse é o cenário que no Brasil se apresenta hoje, senhores, dessa relação do terrorismo com o crime organizado. Ou seja, é uma relação que se dá na base do ato de terror, nos atos preparatórios, através de condutas que vão dar suporte ao futuro ataque terrorista. E a legislação que nós temos hoje, ela tenta alcançar esse tipo de preparação, esse tipo de base que é construída pela organização terrorista para que dê ensejo ao futuro ataque. Então eu concluo dizendo que é uma honra estar aqui com os senhores hoje à tarde, nessa sexta-feira à tarde, estar ao lado de pessoas tão bem preparadas e tão bem, de excelente reputação acadêmica e profissional, e dizer que a Polícia Federal, em que pese eu não estar mais na DAT, agora eu sou subordinado do Dr. Ungaretti, lá na Divisão de Inteligência Policial. Inclusive, hoje eu trabalho com o nosso Vante, nosso veículo não tripulado, e me disseram que eu fui para Latos, porque eu caibo dentro da aeronave. Mas eu descobri que eu não caibo, porque
Eu caibo no tamanho, mas não caibo na largura. Aí eu tô lá, a gente está lá no Vant, em que pese está no Vant, nós ainda continuamos pesquisando, estudando o tema do terror, e a Polícia Federal vem se desenvolvendo muito nesse tema, e eu tenho certeza que, eu não falo pela DAT, mas eu coloco à disposição a nossa instituição para momentos outros, colóquios e estudos sobre a temática do terrorismo. Então, senhores, mais uma vez, muito obrigado. Espero que eu tenha contribuído um pouco para a quebra do paradigma da visão do terror no Brasil e no mundo. Muito obrigado.